E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois, se chamou os deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas porque disse: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse desse era verdade. E muitos ali creram nele. Vamos mais uma vez a Deus em oração, buscando iluminação, instrução e direção nessa palavra. Senhor, maravilhados com a sua escritura, Deus, com tremor e temor, pedimos a Deus para que o Senhor nos assista nesse momento. Nós, ó Deus, queremos ser ovelhas verdadeiras que ouvem a sua voz. Queremos, ó Deus, ouvir agora então, tão somente as suas palavras, ó Deus. Que ela seja pregada agora, ó Deus, com fidelidade, que a sua escritura, ó Deus, seja demonstrada diante de todos nós, e assim, ó Deus, nós cheguemos ao conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus, por Ele mesmo sendo instruídos, Ele, o bom pastor, o sumo pastor, por quem, ó Deus, nós queremos ser conduzidos. Por favor, Deus nos ajuda, que nós não nos distraiamos nessa noite, não percamos o foco, mas todos, ó Deus, em conformidade, busquemos ao Senhor com ouvidos abertos, com olhos, ó Deus, atentos, e que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, trazendo, ó Deus, clareza, trazendo, ó Deus, instrução, e que essa palavra, ó Deus, seja firmada nos nossos corações, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Eu já fui criticado algumas vezes por sermões, palavras e que apontam erros, heresias ou problemas de outras igrejas. Alguns críticos dizem, né, para de ver os erros, né, nos outros, você só fica falando mal dos outros. No penúltimo sermão mesmo, né, nós estávamos falando sobre lobos, ladrões e mercenários. Foi o começo, né, do capítulo 10. Ainda bem, né, que a gente está sempre bem seguro, né, na palavra, alicerçados. E aquelas foram as palavras do próprio Cristo, repetidas vezes, contra, né, aqueles que estavam oprimindo a igreja, que ainda hoje, né, permanecem oprimindo a igreja muitas vezes. Claro, né, que faz parte também da tarefa do ministro, eh, instruir, orientar, né, a igreja para que não caia nesses erros. Faz parte, então, né, do pastor que Deus levantou, que olhe para as ovelhas e diga: olha, aquela coisa verde que você está vendo lá longe não é pasto. Aquilo é um lago muito profundo. Aquilo ali é um monte de cacto à distância que você está vendo. Fique atento, não vá por esse caminho. São coisas, né, que o pastor, ordenado pelo sumo pastor, deve sim, né, se atentar. Nós vemos, né, aqui, sermão após sermão de Jesus Cristo, no livro de João, nesses sermões, né, que João selecionou. Eu já falei para vocês, eles são em número de 7 também, e este é o último sermão que Jesus prega publicamente, né? Número de 7 até o capítulo 11, que são os capítulos antes de Jesus entrar em Jerusalém para a semana final. São 7 sinais e 7 sermões públicos que Jesus faz. E dentre esses 7 sermões, esse daqui é o último. E ainda essa é a última parte, né, que nós estamos vendo hoje disso. Mas muitos sermões desses são combativos e ele vem travando, né?
uma batalha contra as forças satânicas, tirânicas, de morte, e assim o pregador também o faz na igreja. E não é, né, de se assustar, que tal como se levantaram, né, perseguições contra Cristo, se levantem também, né, contra a igreja. O próprio Senhor Jesus alertou a sua igreja que disse que seria assim. E para citar talvez Paulo, né, enquanto ele pregava o evangelho, ele dizia, né, porque nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida, né, cheiro, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Nós falamos então, né, com sinceridade de Cristo Jesus. A pregação, né, fiel da Escritura talvez levante, né, cada vez mais oposição, uma oposição mais violenta. Uma grande divisão, né, estava acontecendo ali em Jerusalém, nos versos logo antes, né, do 18 ao 21, que nós não lemos, mas vimos na última sessão. Nós vimos que as pessoas discutiam ali sobre Cristo. As coisas estavam inflamadas e o pessoal discutia: será que ele está endemoniado? Será que ele tem demônio? Não, ele não pode ter demônio, porque quem pode fazer essas coisas, né, de curar a vista, né, um cego de nascença? E aqueles judeus se levantavam cada vez mais, então, para matá-lo. Como a gente viu nessa passagem, né? Por 2 vezes eles se levantam e eles querem matar Cristo. Ao fim da passagem de hoje, Jesus vai embora de Jerusalém. Ele, o Senhor, né, do templo, que estava no templo no começo do nosso texto, vai embora de Jerusalém. E a próxima vez que ele retornar, vai ser num domingo, onde as pessoas estenderão ramos diante dele, e no final daquela semana, numa sexta-feira, ele passaria a via Crucis e seria crucificado. Jesus, né, então as coisas são mostradas por João, e apesar de nós estarmos aqui no meio do livro, há uma crescente aqui de algo muito sério, dramático, de forças demoníacas, de forças do mal, de homens que se levantam com oposição ferrenha, grave. Eles querem matar Cristo, e eles certamente o fariam se não fosse Deus mesmo guardando. Nós sabemos, né, que naquela sexta-feira, Jesus então daria a sua vida. Ele disse na última sessão, os versos, né, 1 ao 18, que é o 1 ao 20 ao 21 que nós vimos, que ele mesmo daria a sua vida pelos seus. E nós sabemos e veremos hoje que ele é o único mesmo que poderia fazer isso, e ainda, né, hoje mesmo ele reforçará aquilo de que ele disse nos outros textos, que ele é o Cristo profetizado, agora enviado. Aqueles que veem isso são suas ovelhas, e os que não veem não são suas ovelhas. Na última sessão, para lembrar o que e deixar mais na mente de vocês o que eu tenho em vista, para quem não estava aqui, mas reforçando, né, os versos de 1 a 21, Jesus disse que ele era a porta. Eu sou a porta. O único meio de acesso, a única possibilidade de entrada para a salvação, para o aprisco de Deus, para irmos, né, para essas verdes pastagens. Nós vimos, né, justamente a parábola ali da ovelha, né, das ovelhas, do bom pastor e dos mercenários, né, que querem pegar essas ovelhas. E ele declara e assume abertamente: "Eu sou o bom pastor". Essa inclusive é a seção mais conhecida, né, o capítulo 10 de João, é o texto do "Eu sou o bom pastor". Mas nós estamos tentando colocar tudo em perspectiva e entendendo a sequência, né, dos textos. Mas ele então fala, né, que os pastores que são levantados por ele, só são pastores, né, na medida em que entram também pela porta. Um pastor então, né, também é uma ovelha, também entra pela porta, e então é levantado por Deus para pastorear, né, o rebanho de Deus. E eles são distintos por fazerem a mesma coisa que Cristo quer, ou andarem, né, na mesma sequência, de pregar a verdade, de ensinar tão somente as pessoas a seguirem a voz do sumo pastor, que é Jesus Cristo. E por isso eles devem ser ouvidos, né, com seriedade. Esses pastores, né, também conhecem as ovelhas, andam com elas, partilham, né, e compartilham a vida. Todas essas são coisas, né, que nós vimos no outro sermão. Fora de Cristo não existe, né, outra porta, não existe outro caminho. Fora de Cristo, né, só existem homens tentando obliterar, perverter, furtar, né, aquilo, a autoridade, né, pela força do seu braço. Não passam de ladrões que, como Cristo mesmo afirma em João 10:10, que veio, né, para roubar, matar e destruir. Que vieram, né, para isso. Não se esqueçam da história do capítulo 9 ainda. Isso é tudo o começo do capítulo 10, mas que está, né, em conjunto com o capítulo 9, nós explicamos, né, como era uma única sequência ali dos versículos, e o capítulo 9 inteiro é sobre a cura, né, do cego de nascença. E essa era a discussão ali deles, né? Será como pode, né, esse homem fazer isso? Será que é endemoniado? Será que não é?
Tudo está em vista, então, desse capítulo 9, que Jesus cura um homem, né, um cego de nascença, e faz, então, com que ele veja. Aqueles fariseus tinham expulsado aquele homem cego do meio deles, por ele dizer, né, que aproximar-se de dizer, né, que Jesus era o Cristo. Vejam a maldade, né, daqueles homens. E Jesus, né, termina o capítulo 9 mostrando que antes, então, né, de abrir a porta para suas ovelhas, ele também vem para juízo. E Jesus fala, né, no final do capítulo 9: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, não veem, vejam e sejam cegos. Esse é o juízo, né? Esse é o juízo, esse é o mesmo Cristo profetizado lá em Ezequiel, no capítulo 34, que coloca, né, abertamente, depois assume-se esse papel, né, em Mateus capítulo 25, ele mesmo julgando, né, entre ovelhas e bodes e separando. E aqueles, né, que são suas ovelhas, eles faz, né, com que entre pela porta, e eles vivem então, e eles ouvem a Cristo, e eles vivem, né, uma vida diferente do que aqueles que são bodes. E é muito sério aqui toda a questão, e durante o sermão, atente-se, né, para ver justamente quem é Cristo, e esse é o grande ponto de João, né? Ele sempre quer apresentar e falar quem é Jesus, diante de quem nós estamos, qual a seriedade de compreender isso. Então, enquanto nós pregamos e expormos, e é isso que nós pretendemos nessa noite, pense, né? Lembre-se de quem é Jesus Cristo e apegue-se então a isso, porque esse é o único caminho, a única possibilidade. Ele é, né, a única porta. Do outro lado, terríveis aflições, né, esperam aqueles que não estão em Cristo Jesus. No verso 22, olha aí de novo, né, para João, capítulo 10, no primeiro verso que nós lemos. E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E no 23, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Jesus, né, como eu disse, estava ali mais uma vez em Jerusalém. Apesar de tudo isso estar em perspectiva que é um segundo momento, algumas semanas talvez depois de toda aquela discussão que havia acontecido nos versos 18 até o 22, mas o burburinho daquilo ainda estava muito forte. E eu insisto, nós estávamos ali mais ou menos em outubro, na festa dos tabernáculos, e agora essa tal de festa da dedicação não é uma festa prescrita na escritura, mas é uma festa que comemorava ali uma libertação e que o povo comumente, então, né, fazia até hoje, né, os judeus comemoram essa festa, Hanukkah, acho que chama hoje em dia, e era uma festa ali de libertação, e eles estavam, a gente sabe que essa festa era comemorada em dezembro, hemisfério norte, inverno, dezembro, né, inverno, e aí Jesus estava ali naquele momento no templo. Lembrando, ele seria morto em meados ali de março, abril, na época da Páscoa, dali uns 3 meses então. Mas Jesus estava andando ali no alpendre de Salomão, a gente sabe que o templo de Salomão foi destruído, Zorobabel, um líder, né, que levanta um outro templo, Herodes faz uma reforma nesse templo, mas sobra ali, parece que uma parte que todo mundo sabia que ainda era uma parte do templo de Salomão e fica conhecida por ser esse alpendre de Salomão. Só aí uma explicação, né, para talvez você se lembrar que o templo de Salomão foi destruído, como é que se chamava então assim? É por isso. Parece que havia ainda alguma parte que ficou inteira e eles chamavam aquela parte ali de alpendre de Salomão. No verso 24, rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Jesus estava ali, né, como ele mesmo se referiu, na casa do seu pai, o lugar, né, que Deus havia dito que em Israel ele ali, né, seria o lugar em que ele mostraria que se fazia presente no meio do povo. Aquele era, né, o templo e aqueles judeus os rodeiam, né, rodeiam a Cristo. Vocês acham, né, que de boa? Como se fosse uma rodinha tranquila, não, né? Com hostilidade. O termo aqui é justamente uma roda hostil. Eles vão, né, ao redor de Cristo e meio que apertam ele. Até quando, né, terá nossa alma suspensa? Se és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Certamente não é um pedido sincero. Nós sabemos, né, que os judeus tentavam pôr Jesus em armadilhas várias vezes. Nós vemos isso em outros evangelhos também. E certamente eles queriam aqui pegar Jesus pelas suas palavras. Mas Jesus responde no verso 25: respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus já havia deixado claro, por suas palavras mesmo, que ele era o Cristo. Eles já quiseram apedrejá-lo outra vez, né, por isso, por ele deixar claro que era Deus. Lembre-se, no final do capítulo 5, antes que Abraão existisse,
eu sou. Ele já deixou muito claro, né, quem ele é, para que ele veio, como ele foi enviado, né, pelo Pai, ele fala disso no capítulo 5, no capítulo 7, no capítulo 8. Jesus também não tem problemas em dizer, né, abertamente que ele é o Cristo. Se vocês lembrassem, né, a gente também não vai abrir, mas no capítulo 4, no diálogo, né, com a mulher samaritana, ela começa a dizer: "Olha, nós sabemos que quando Cristo vier, ele vai falar sobre todas essas coisas, né, no nosso coração". E Jesus, né, abertamente fala: "Eu sou o que está diante de você, o Cristo". Aquela mulher esperava o Cristo e ela encontra, né, o Cristo diante dele e ele fala abertamente: "Eu sou". E quando Pedro também, né, no final do capítulo 5, naquela discussão em que muitos vão embora, e Jesus pergunta, né, para os discípulos: "Vocês também vão?" E Pedro, né, diz então para e Jesus fala e Pedro fala então, né, para Jesus: "Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras. E nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". E Jesus, né, assente. Era aquela resposta mesmo que tinha que estar na boca de Pedro. Jesus não tem problema nenhum de reconhecer, né, verbalmente, de dizer abertamente que ele era o Cristo, o Messias enviado, aquele que fora profetizado. Mas aqui, né, Jesus faz questão de não dizer diretamente, nesse momento, né, para esses fariseus. É que para esses aqui também sequer adiantava. Mas Jesus começa a mostrar que pelas suas obras, e é por isso que ele começa, né, a falar sobre essas obras, que pelas obras dele, eles poderiam identificar que ele era o Cristo, que ele era o Messias esperado, e eles poderiam ver isso. Mas vejam que nem as obras, nem a fala, né, de Cristo, abertamente dizendo que era o Cristo, e essas obras demonstrando que ele era, nós já vamos falar mais sobre essas obras, serviam, né, a esses, ou poderiam, né, comprovar que ele era o Cristo. O próprio Cristo vai explicar o que estava acontecendo no coração daqueles homens. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Ou como ele começou a falar no final do capítulo 9, no começo do capítulo 10, eles não eram ovelhas, e por isso não conseguiam distinguir a voz de Cristo como mestre. Eles eram, como o próprio Senhor Jesus diz, de outro rebanho. Jesus já havia falado para eles no capítulo 8: vocês são filhos, sabe de quem? Do diabo. Vocês não podem crer, vocês não estão entendendo essas coisas porque vocês são filhos de Satanás, o pai da mentira que rejeita a verdade. E de novo, o que Jesus coloca aqui então diante de nós são as duas descendências. Não existe, né, outro povo no mundo, não existe, né, outra etnia ou outra nação, né, no sentido espiritual da coisa. Só existem aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos de Satanás, destinados à perdição. Esses dois povos são os únicos povos, né, que Jesus está colocando, então, por toda a Escritura. Nós vimos isso, né, desde Gênesis, aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam a Deus, aqueles que ouvem a Deus e obedecem os seus mandamentos e aqueles que não os fazem. Vocês são filhos do diabo e por isso vocês rejeitam a verdade. Mas, no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vejam que impressionante, e graças a Deus por isso. As ovelhas ouvem a voz e seguem. Elas foram chamadas e seladas desde a fundação do mundo. E no momento em que elas ouvem a voz do seu pastor, tendo o seu coração sido transformado de bode, né, para ovelha, elas seguem o pastor. Por vida eterna, aqui Jesus está dizendo, né, eu dou-lhes a vida eterna, não só, né, um longo período de tempo, pela eternidade vocês vão sobreviver, mas uma vida em abundância, uma vida maravilhosa, uma vida gloriosa. É o que essas ovelhas têm. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará. Elas não vão se perder. A garantia de que você não vai se perder não é a força do seu braço, não é o seu poder em se fazer, né, mais santo, mas é o poder de Deus, a mão poderosa de Deus que vai te sustentar. Nem o pecado, nem o diabo, nem o mundo, nem qualquer outro, nem você mesmo será capaz de arrebatar das mãos de Deus aqueles, né, que são das suas ovelhas, o seu rebanho, o seu pasto.
Mas e aqueles, né, que nós sabemos que andam na igreja, que vêm à igreja, que um dia, né, às vezes experimentaram dessas coisas e já não estão mais no meio da igreja, muitas vezes blasfemos, hereges, contra, né, a causa de Cristo. O que responder sobre esses? O próprio João, lá na sua primeira carta, né, no capítulo 2, no verso 19, esses, e ele está falando dos falsos cristos, né, daqueles então que são mentirosos, que são falsos, verso 19, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestassem que não são todos de nós. Que certamente é uma fala de consolo, que nos faz entender, né, qual é essa situação daqueles que hoje estão longe da igreja, daqueles, né, que odeiam a Cristo. Não eram, nunca foram ovelhas. Eram bodes, né, ou lobos em peles de cordeiro, e não deveriam, né, estar na igreja. E João, né, fala, para que isso aconteceu? Para que se manifestasse então que não são todos de nós. Mas aqui vem uma palavra dura e séria. Talvez, né, nós estejamos aqui vida inteira na igreja. Talvez você esteja aqui hoje e você não faça parte, né, desse aprisco e não seja, né, ovelha de Cristo. Isso é muito grave, muito sério e deve nos, né, pôr de modo grave para correr aos pés de Cristo Jesus, para clamar, né, para que ele nos liberte, para que ele nos alcance, para que ele nos livre com temor, tremor. Mas aqueles que ele chamou para si, que são suas ovelhas, ele dá a vida eterna. Por meio, né, da sua morte expiatória na cruz, aquele derramamento daquele sangue precioso. Como a gente viu, né, na sessão anterior, ele falando: "Eu dou a minha vida. Ninguém a toma de mim, mas eu entrego, né, para a salvação desses". Ele dá a vida. Ele morre para que as ovelhas tenham vida. Na sua morte, nós temos vida. E vejam, todos aqueles, né, por quem Jesus Cristo morreu e derramou o seu sangue, são salvos. Ele dá a vida por essas ovelhas e eles são ovelhas. O sangue precioso de Jesus não é derramado em vão, mas é derramado então para dar vida, vida para esses eleitos em Deus, separados e protegidos por Ele. Ele morreu, ele verteu o seu sangue e esses não serão arrebatados. E aqui nós temos, né, para falar em doutrina, a doutrina da perseverança dos santos. Deixa muito claro, né, que esses então, que são ovelhas, que são transformados, eleitos antes da fundação do mundo, então nas suas vidas são transformados e são chamados pela voz do Cordeiro, pela voz do sumo pastor, jamais, né, serão tirados. A boa obra, né, então que Deus começou, mais uma vez, né, para falar nos termos de Paulo, Deus então completará e levará até o fim. Não vai ser o pecado, não vão ser os encantos do mundo. Não tema, né? Se você está em Cristo Jesus e se você crê nele, você não precisa, né, ficar amedrontado. Nossa, como é que eu vou sair aí durante a semana? E será que eu mesmo não vou me perder, me entregar aos meus falsos ídolos, às minhas falsas crenças, ao meu pecado mesmo? Se estivermos, né, em Cristo Jesus, nós não, né, nos perderemos, não porque nós somos bons, não porque nós temos poder em nós, mas essa é a promessa, né, dele mesmo para todos nós. Nada, né, pode nos arrebatar das mãos do Todo-Poderoso. E não se enganem, né, quando ele fala que nada vai os arrebatar, ou vocês não perecerão, ele está dizendo que justamente vão ter problemas e dificuldades. Vão haver pessoas que querem arrebatar, vão haver maus, né, que querem arrebatar vocês da mão de Cristo Jesus. Jesus fala para Pedro: Satanás requereu a sua vida, mas eu roguei, né, por você. Então nós temos um intercessor que intercede por nós. E nós temos, né, um sangue precioso vertido por nós. Nós temos um junto ao Pai, né, que intercede, que é rei, que governa, que subjuga esses inimigos. Mas é claro, né, que há dificuldades. O pecado que se levanta em nós, homens maus, que é o que está em vista aqui diante, né, em toda a sessão, Satanás e seus demônios, falsos mestres que se levantarão. E daí vem a necessidade e a urgência de falarmos sobre essas coisas, de nos
a chamarmos a atenção uns dos outros, especialmente nós pastores, mas todos vocês também. Ei, cuidado! Cuidado com esse falso pastor, cuidado com esse falso ensino da internet, cuidado com essas coisas aí que estão na moda, talvez não sejam tão boas. Vamos aqui para a Escritura para ver se isso aqui bate, né, com a palavra de Deus. Vamos seguir. Verso 29. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Primeiro, né, ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz, no verso 27. No verso 28, ele dá a vida, nunca vão perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E então, no verso 29, ele deixa claro: meu Pai que mas deu é maior. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui, né, Jesus fala o meu Pai. Não o seu, não o nosso, o meu Pai. E ele coloca, né? Quem está acima do Pai? Quem é maior que Deus? Se as ovelhas foram dadas, né, do Pai ao Filho, isso é um reforço, né? De que o Pai que elegeu e colocou essas ovelhas, né, debaixo do aprisco do bom pastor que é Jesus, quem vai arrebatá-las? De tão grande poder e de tão grande soberania. São palavras de esperança, palavras de firmeza naquilo que eu falava, né, agora há pouco. E Cristo então deixa claro no verso 30, eu e o Pai somos um. E aqui nós percebemos, né, o mistério da Santíssima Trindade. Aqui, né, duas pessoas descritas, distintas, eu e o Pai, o Filho e o Pai. Logo, né, ele falará abertamente do Espírito Santo, especialmente, né, no verso 14. Mas então, três pessoas e um único Deus. Três pessoas que subsistem, né, numa mesma essência, num único ser que é Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Pai e o Filho não são o Espírito Santo, mas um único Deus em poder, glória, honra, majestade. Nós somos um, é o que ele está deixando aqui muito claro. E ele não está só dizendo, como alguns vão falar, que aqui é porque Jesus está colocando que ele e o Pai são um no sentido de terem o mesmo propósito. Não é só isso. Um também em essência, em poder, em glória. Jesus Cristo, então, aqui está afirmando mais uma vez: eu sou um com o Pai. Eu sou Deus. Eu sou, como muitas vezes ele afirmou, eu sou um com o Pai, eu sou Deus. E sendo Deus, ele dá valor, né, e eficácia a toda a sua obra. E é então que nós perguntamos, né, por que o mediador tinha que ser Deus? Ele tinha que ser Deus, porque é nessa infinitude que essa obra feita, né, por Cristo na cruz, tem valor, tem eficácia para todos os eleitos, em todas as épocas, os que já tinham vindo, os que estavam ali naquele momento, e todos nós que nascemos depois, então, da morte e ressurreição de Cristo Jesus. O Deus infinito, morrendo, né, por milhões de pessoas, com os seus, e pagando, né, pelos seus infinitos pecados. Por isso, o Filho tinha que ser Deus, e o Filho é Deus, um com o Pai. No verso 31, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Vejam, né, a maldade desses, vejam a seriedade do que Jesus está colocando aqui. Na época, aqueles que eram para ser o rebanho, a igreja da época, supostamente zelosos, né, com a palavra, tentam apedrejar Jesus por essa afirmação, pelo que ele estava falando há pouco. Para alguns virem, né, para essa passagem, olharem para ela e diminuir o conteúdo das palavras de Cristo. As palavras eram tão sérias, tão profundas, falavam tanto sobre quem Cristo era e como ele era Deus, que ele seria morto por isso, não fosse, né, pelo poder de Deus mesmo em preservá-lo, para alguns dizerem que essas palavras eram mais ou menos. Jesus estava aqui dizendo que ele era um baita homem. Não, não era isso. Ele afirmou categoricamente que era Deus. Verso 32, respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Ele coloca a prova, né? Por qual dessas boas obras? Não, peraí, vocês vão me apedrejar? E aqui, pessoal, são pedras grandes, pedras para matar mesmo. Não era um apedrejamento do tipo, vamos machucar ele e tirar ele daqui. Realmente eles estavam ali organizando uma pena de morte para Cristo, pelo que ele acabara de dizer.
Vocês vão me apedrejar por qual das boas obras? Pelo cego que eu acabei de curar? Pelo aleijado que vocês haviam deixado há décadas, né, perdido e que agora levantou? Pelas multidões que foram alimentadas? Quantos sinais, né, João descreve? Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? No verso 32, 33, os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Nós já vamos ver, né, mais um pouquinho sobre por que Jesus está insistindo e falando, né, nessas obras, mas é isso, né, que eu acabo de dizer. Mas os judeus aqui deixam bem claro. Eles entenderam muito bem o que Jesus quis dizer, porque Jesus disse abertamente. Só um tolo não perceberia. Os próprios ali inimigos de Jesus perceberam exatamente o que ele quis dizer. Você está fazendo Deus a ti mesmo com essas palavras. E sim, mas vejam, né? Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Sim, Jesus é homem. E ele estava ali diante deles. Mas ele é um com Deus. Como, né, então nós lidamos com isso e como a Escritura revela essa verdade? O capítulo 1 de João, né, que é a sementeira de todo o evangelho, e eu colocava isso para vocês, né, no começo, quando a gente expôs o capítulo 1, começa. E João é diferente, né, dos outros evangelistas. Ele não começa com o nascimento de Jesus ou as profecias, mas ele começa, né, falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo é Deus, o Verbo é Deus, coeterno com o Pai. Para afirmar, né, depois, no verso 14, a mesma verdade. E o Verbo encarnou, e o Verbo tabernaculou entre os homens, habitou entre os homens. A realidade que a Escritura coloca, então, é que Jesus é perfeito Deus, e ele veio ao mundo, então, também, completamente, perfeitamente homem. Esse é outro mistério, né, tal como o mistério da Trindade, mas outra realidade, né, que a Escritura coloca. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Essa é a realidade da Escritura. Nós já falamos porque ele precisava e veio então, né, o próprio Deus para lidar com o problema do pecado. Mas nós temos também, né, que ele precisava ser homem. E precisava ser assim, e os judeus não estavam entendendo, porque desde Gênesis 3:15 a proposta era essa, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Era necessário, né, que viesse da descendência do homem, um homem, tal como o autor de Hebreus coloca, que soubesse, né, o que é padecer, um sumo sacerdote fiel. Não, né, como aqueles sacerdotes do Antigo Testamento, mas nascido da Virgem, sem pecado, um homem perfeito. Esse sim, o segundo Adão. Diferente do primeiro, que por ele, né, entrou todo o pecado no mundo, pelo segundo Adão, a vida, né, veio então aos homens. Um Cristo, uma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus Filho, verdadeiro e completamente homem, verdadeiro e completamente Deus. Um Cristo com duas naturezas perfeitas e distintas. Verso 34. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Os judeus, né, acabaram de dizer que Jesus era blasfemo, né, por se chamar, por dizer-se, então, Deus. Nós acabamos, né, de mostrar que na obra da salvação precisava, né, ser assim. Ele é, né, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, um com o Pai, na santíssima, né, e perfeita Trindade, e ele veio ao mundo então o próprio Deus. Mas então, né, eles apertam, né, a Jesus e Jesus responde aqui mais uma vez de um modo um pouco diferente, né, do que o usual. Vejam, né, qual é a sua defesa. Não está escrito na vossa lei, sois deuses? Jesus está aqui citando um salmo, o Salmo 82. Eu acho que não vai dar tempo da gente ler, mas se você quiser abrir aí, Salmo 82.
Vejam que interessante, né? Normalmente, né, a gente pensa lei, a gente pensa no Pentateuco, de Gênesis, né, a Deuteronômio, mas Jesus pega um texto aqui de Salmos e chama de lei. Ele está deixando muito claro, né, que toda a escritura é imposição, toda a escritura, então, né, tem essa força de lei. Qualquer texto, né, então, que nós pegarmos, então, né, se a lei chamou deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada. Vejam, né, no Salmo 82, Deus está na verso 1, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio de deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios? Vejam o que Jesus, né, qual salmo e o que esse salmo está falando. Esse salmo de Asaf, né, Deus está no meio da congregação e ele olha então para os juízes, aqueles que estão julgando o povo. Até quando vocês vão julgar injustamente? E ele chama esses juízes de Elohim, de deuses. Na posição em que eles estão, colocados como autoridade, e veja, né, como Deus foi bom, né, conosco, que explicamos tantas vezes o texto de Romanos 12 e capítulo 13, como autoridade instituída por Deus, ela é vingador, ela toma, né, a posição de Deus. E assim a Escritura chama então essa autoridade. Olha, vocês são como deuses. Esse texto, né, não está aqui sendo um texto de multideuses, né, ou falando que existem outros deuses. A Escritura toda fala que Deus não tem rival, que não existem, né, outros deuses, mas está chamando aqui aqueles então que assumem uma autoridade que é de Deus e que foi delegada por Deus a esses de deuses. Entendam, vocês não podem julgar de modo errado. Ele está citando especialmente o verso 6, e nós vamos ler o verso 6, 7 e 8. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens. Juízes, prestem muita atenção do jeito que vocês julgam. Prestem muita atenção, pastores, do jeito que vocês pastoreiam. Prestem muita atenção, qualquer autoridade que foi delegada por Deus. Vocês são chamados de deuses, mas vocês são filhos do Altíssimo, e todos vocês morrerão como homens. Um dia todos vocês estarão diante de Deus e vão ter que prestar conta das suas obras. E aí, o que vocês vão dizer? Morrereis como homens, e no final do verso 7, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. E aí fica claro, né? O monoteísmo, que Deus é o único e não tem rival. E apesar dele dar a sua autoridade para os homens, esses homens têm que ficar mais atentos ainda, aqueles que têm essa autoridade, para julgar, para pastorear, para serem líderes. No fim de tudo, e a profecia aqui, pessoal, é para o Messias. É o próprio Cristo que está sendo profetizado aqui. E no final do capítulo 9, lá de João, que ele assume: eu vim a esse mundo para juízo, é esse juízo. Ele se levantará sobre todas as nações e julgará até aqueles que exercem autoridade sobre todo o povo. E vejam então o que está acontecendo, né? Voltando lá para João no capítulo 10, voltem lá. João 10, nós estamos aqui nos versos 34 ao 36. Aqui, né, alguns dizem que Jesus estaria se diminuindo, né, de alguma forma destacando que ele é humano, simplesmente, mas de alguma forma elevado, tal como esses juízes, então ele teria uma autoridade derivada. Mas vejam que Jesus está justamente pegando a passagem para provar, né, que ele não estava blasfemando, partindo do menor para o maior. Se aqueles que eram juízes são chamados deuses, quanto mais aquele que é o Filho de Deus, enviado por Deus. Que foi escolhido para tal desígnio antes da fundação do mundo, que é coeterno com Deus, que é o grande eu sou. Quão mais apropriado, então, para Cristo esse termo, de dizer que Ele é o próprio Deus, a fonte de todas as bênçãos, aquele que governa todo o universo e todas as coisas. Assim, né, Jesus está se identificando e deixando muito claro para aqueles homens também. Ei, olhem, né, para a Escritura. Percebam, né, diante de toda a Escritura, quem eu sou. Que eu sou o verdadeiro Deus e um com o Pai, maior do que todos esses, o juiz sobre todos que fora profetizado, o juiz sobre vocês,
Pastor, sobre vocês que foram colocados como pastores, mas na verdade estão como lobos aqui no meio dessas pessoas. Meus irmãos, antes de nós seguirmos adiante, eu quero destacar, né, um ponto que Jesus coloca, e ele está aqui falando, olha, a lei, a lei lá nos Salmos, e eu falei, né, que isso era o peso da Escritura e da palavra de Deus, e vejam o peso que ele coloca, né? A Escritura não pode ser anulada. Não existem, né, partes da Escritura que podem ser escolhidas. De toda a revelação de Deus, de toda a palavra, Jesus aqui tinha em vista, né, todo o Antigo Testamento, mas ele comissionou os apóstolos para o Novo Testamento. Então, toda a Escritura e o cânon bíblico, aquilo, né, que é a palavra de Deus que está aqui diante de nós, a Bíblia não precisa ser atualizada, como alguns dizem por aí. Ela precisa ser reforçada e cumprida no meio dos homens. Toda revelação é lei para o mundo, para todos os que têm autoridade, para todos os que estão debaixo de qualquer autoridade, em qualquer instância, presidentes, reis, ministros, juízes. Por isso, né, olhe para a Escritura com muito cuidado e com muito zelo. Leia, né, a Bíblia não só para cumprir protocolo. Existe sim algo muito especial e sublime na leitura da palavra de Deus. O pastor vai nos falar sobre essa leitura nas próximas aulas, sem ser a próxima, a outra e a outra. Falando, né, sobre a leitura da palavra de Deus. E existe algo sim, né, de espiritual enquanto lemos a palavra, mas não leia, né, sem propósito, sem objetivo, como só passando por cima das palavras. Vejam, o que Jesus está fazendo? Ele lidou com uma palavra. Não diz, né, sois deuses. Jesus pega uma palavra do Antigo Testamento, claro, no seu contexto, abrangendo, né, toda a Escritura, num conhecimento robusto, né, teológico, mas ele apresenta essa palavra, explica, formula, doutrina, instrui e exorta aqueles homens naquele dia. Cada palavra da Escritura é importante. Não é como alguns dizem que tem algumas partes da Escritura que são encheção de linguiça. Toda palavra, não só todo livro, mas todo capítulo, todo versículo e toda palavra tem o seu propósito, então, na Escritura. Não deve, né, ser olhado, né, com falta de cuidado por todos nós. O próprio Senhor Jesus que disse lá no capítulo 5 de Mateus, ele não veio, né, para subverter, mas ele veio para cumprir. E ele fala da importância, né, até do jota e do tio, das menores coisas que estão na Escritura. Eu sei que muitos sermões nossos aqui são difíceis, que a gente vai folheando a Escritura, passando de um texto para o outro, e às vezes é difícil, né, de acompanhar. Mas o que nós queremos, né, como pastores honrados diante de Deus, é provar, né, a doutrina por meio da Escritura, e que vocês conheçam a palavra de Deus. Então não fiquem desatentos, tenham, né, todo o interesse. Outra coisa, eu tenho alguma leitura, né, de literatura, de livros comuns e até alguma coisa cult, de conhecimento de filmes, de livros, mas não é comum aqui na nossa igreja eu trazer ilustrações, né, dessas coisas, de um livro, de um filme, às vezes a gente traz. Mas na maioria das vezes vocês vão ver aqui a gente trazendo ilustrações bíblicas. Um relato de uma época de um rei, alguma coisa que aconteceu em Juízes, não é sem propósito e sem significado. Fica muito bonito, né, num sermão, e nós vamos fazer isso, continuar fazendo também. O cara cita, né, um filme, um livro da época, um autor famoso, mas nós, com significado, pegamos, né, essas histórias para que vocês entendam que as histórias estão registradas não à toa, não sem propósito no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo. Que tal situação aconteceu e que aquela história está ali para vários propósitos. E no seu dia a dia, então, enquanto tanto a leitura que você faz, quanto as histórias que nós contamos aqui, e relembramos a escritura do rei Davi, de Josué, você se lembre, no momento da dificuldade, no momento, né, da tentação, epa, pera, talvez aqui eu deva fazer tal como Ezequias, talvez aqui eu tenha que fazer tal como aquele juiz que não teve medo, ou aqui, justamente, eu não posso fazer igual Manassés, eu não posso fazer igual Gideão,
E essas histórias, né, estão ali então reveladas para o nosso conhecimento e entendimento, para que nós fujamos do mal e para que nós nos apeguemos às coisas sérias. Muito cuidado com a maneira como você tem olhado para a Escritura, a maneira como você tem visto o que nós falamos aqui. Não são meras historietas ou meras passagens sem significado. Cada palavra importa em toda a revelação. São as palavras, em última instância, do Supremo Pastor, do bom pastor das nossas almas. É nela que nós vamos aprender a distinguir a voz dele. Como nós vamos ouvir a voz de Cristo nos nossos tempos? Como saber o que é a sua voz? Como saber, né, se o pastor está pregando, então, da parte de Cristo? Pela Escritura, tão somente pela palavra. Mas se é um sermão bíblico, se é a palavra de Deus diante de nós, então nós vivemos e obedecemos e andamos por aquilo. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. A voz de Cristo é ouvida na sua palavra, a voz de Cristo é ouvida, né, na pregação fiel da sua palavra nas igrejas fiéis. E assim, né, as ovelhas não dão ouvidos a falsos mestres. Ovelhas de verdade não estão atrás de hereges, de falsos líderes, de mercenários. Sim, a pregação fiel muitas vezes divide. Divide porque os que não são ovelhas não querem ouvir a boa doutrina, não querem ouvir a voz de Cristo. Elas preferem e querem ouvir o mercenário. São bodes. A ovelha, né, dobra sua cabeça, ouve, reconhece e anda atrás do pastor. E o bode dá a cabeçada. E o bode não quer ouvir. Verso 37, caminhando para o final aqui, lá no capítulo 10, verso 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Se eu não faço as obras do meu Pai, se eu não caminho, né, se eu não estou mostrando essas credenciais do profeta esperado, do Messias, do ungido de Deus, então não acreditem em mim. Se as faço, mesmo que vocês não quiserem crer em mim, creiam nas obras, para que vocês conheçam e acreditem que o Pai está em mim e eu nele. E como eu falava há pouco, quais obras? As mesmas obras que ele fala lá, né, para os discípulos de João Batista. Sim, o reino é chegado, o Messias está aqui, o Cristo, o ungido de Deus, o enviado, chegou. E agora os cegos veem, os aleijados andam, todos os sinais e os milagres feitos como nunca na história, como jamais ninguém, né, pôde fazer. Nós comparamos, né, o ministério de Jesus com o de Eliseu, de obras, né, muito impressionantes. Sim, milagres, né, que Deus fez. E todas, né, em Jesus são multiplicadas e são muito maiores, e são destacadas e são sublimes. João separa sete desses sinais. Nós já vimos 6, e no capítulo 11 ainda teremos mais um. O próximo sinal que Jesus, né, vai fazer e que João vai destacar, Jesus traz da vida o que estava morto, para falar sobre a nossa ressurreição espiritual, que ele tem poder até mesmo para tirar dos mortos e trazer a vida e ressuscitar. No final do capítulo 11, a perseguição se torna ainda pior. Vendo essas coisas, aqueles homens agora tinham a trama montada e em poucos dias eles assassinariam a Cristo. Eles viram as obras, eles ainda veriam obras maiores. João relata 7, mas o texto diz, o próprio João, que foram inúmeras obras e vários sinais e prodígios e coisas que Jesus fez. Sinais, né, que apontam de modo profundo para quem era Cristo, a sua missão, a sua obra. Conheçam e acreditem. Certamente esse é um verso de misericórdia. Diante de tudo que esses homens estão fazendo, eles queriam matar Jesus há pouco. E Jesus está aqui, vejam as obras e creiam. Jesus se levanta, né, para todos nós hoje, segundo a sua palavra que revela essas coisas, que nos fala, e sim,
Esses milagres são visíveis e estão diante de nós hoje. Creiam. Quão impressionante, né, a misericórdia de Deus, mas quão terrível e pior ainda, né, nos parece a malignidade do homem. Verso 39. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Que maldade. Que falta, né, de sei lá o quê. Mas vejam, eles não podem pegar Jesus. Ele escapa das suas mãos. O inimigo é confundido. Ele não consegue, né, fazer sequer com um propósito. Por quê? Tão somente porque não era chegada a hora. Quando chegasse a hora, Jesus se entregaria e ele verteria o seu sangue, né, pelas suas ovelhas. Aqueles homens, né, não puderam fazer nada enquanto não fosse, né, o momento. No verso 40, para terminar, em 40 até o 42. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Jesus vai para as bandas do Jordão, um pouco, né, distante, provavelmente para o outro lado do Jordão, onde ele tinha sido batizado, e ele, se João, que o João está falando, o João apóstolo está falando de João o Batista, e muitos, né, foram ter com Jesus naquele momento em que ele estava ali, e eles não estão aqui desprezando João, mas aquelas palavras de verdade que João falou um dia. João Batista pregava, e nós vimos, né, isso, principalmente no capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando aquele pessoal daquela região viu a Cristo e o que Cristo estava falando, tão somente eles creram, porque eram ovelhas, ovelhas verdadeiras, ovelhas do aprisco de Cristo. Quando elas ouviram a voz de Cristo, tudo aquilo fez sentido. É claro que isso nos incentiva a pregação fiel da palavra. Quanto tempo depois, né? Talvez anos, meses depois aqui, dessas pessoas terem ouvido a João, e João já morto, mas as suas palavras, né, as palavras verdadeiras que ele pregou, profeta do Senhor, fizeram sentido na cabeça daqueles homens quando eles ouviram a voz do Mestre. Isso nos incentiva, especialmente nós pastores, mas todos nós, que continuemos a pregar com fidelidade. Ainda, né, que a igreja não cresça, ainda, né, que não haja uma explosão dos números, talvez, né, a obra de Deus vai ser feita noutro tempo, noutro momento, com outra pessoa, como João mesmo diz, né, João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua, porque nós não somos dignos de desatar, né, as correias das sandálias dos pés dele. Se Cristo é tudo isso, então importa tão somente pregá-lo, pregá-lo com fidelidade, independente, né, dos problemas e das perseguições que nos aflijam, e viver, né, essa vida para ele. A ovelha obedece. Nós vimos isso em Lucas, no capítulo 6. Os que são do reino, os que são ovelha, elas ouvem, obedecem. Elas creem e obedecem. É o que está, né? Talvez resumindo aqui todo esse texto, e para finalizar mesmo, nós vimos aqui tudo que Jesus é. Ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O único que reuniu em si todas as coisas para poder ser o sacrifício perfeito, para morrer pelos pecados dos seus, das suas ovelhas. Sangue precioso vertido na cruz para pagar os pecados das suas ovelhas, daqueles que ele chamou para si. E essas ovelhas jamais se perderão. E o caminho que ele colocou para que essas ovelhas trilhem é o caminho da fé e da obediência. Creiam e obedeçam é o mandamento de Cristo Jesus diante de qualquer coisa, de qualquer desafio, de qualquer dificuldade e problema nesse mundo. Façam assim, porque ele venceu, porque ele é o bom pastor, porque ele é a porta e é o único meio e a única possibilidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, maravilhados com a sua palavra. Realmente, ó Deus, constrangidos por Cristo Jesus, por sabermos, ó Deus, e percebermos mais claramente quem Cristo é, o próprio Deus que veio ao mundo como homem e se entregou por nós. Não havia sacrifício mais perfeito, ó Deus, e consequentemente não havia coisa mais terrível para se pensar que o Senhor, ó Deus,
na sua grandiosidade, na sua pureza, na sua perfeição, viesse ao mundo para sofrer, para viver como homem de dores, para passar sem merecer o inferno no nosso lugar naquela cruz. Ah, Deus, que nós possamos perceber mais claramente, mais detidamente o que é a obra de Cristo, quem Ele é em primeiro lugar, o que Ele fez por todos nós. Nesses sinais, ó Deus, apontados na palavra dele, ó Deus, na palavra do Senhor, que nós aprendamos, ó Deus, a distinguir a sua voz, o seu conselho, aquilo que devemos saber e como devemos viver nessa vida, Deus, para te glorificar, para andarmos, ó Deus, em conformidade com tudo isso que foi feito por nós. Quão maravilhoso, ó Deus, é sermos suas ovelhas, sermos ovelhas de Cristo desse rebanho. Nós sabemos, ó Deus, que não é por nós. E por isso nós somos ainda mais gratos, ainda mais felizes e mais seguros de saber que não está, ó Deus, nos nossos braços, na força da nossa mão. Que nós, ó Deus, então possamos aproveitar e desfrutar do benefício, da dádiva de sermos ovelhas guiadas pelo sumo e perfeito pastor Jesus Cristo, por quem nós oramos. Amém.